e eu convido você a abrir a palavra do Senhor na primeira epístola do apóstolo Paulo, escrita aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Texto que começamos a trabalhar na semana passada e que vamos continuar no dia de hoje, dentro desses diversos preceitos que o apóstolo Paulo, então, apresenta aqui à igreja de Tessalônica, a igreja que ele tem motivos para dar graças a Deus, justamente pela postura que a igreja estava demonstrando, confirmando a sua eleição, com características de uma verdadeira igreja, de uma igreja modelo, de uma verdadeira igreja do Senhor Jesus. Nós vamos ler, portanto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 5 até o verso 12, o texto que vamos meditar nesta noite. Acompanhe a leitura que farei, diz assim a palavra do nosso Deus. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Oremos mais uma vez. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra e nesse momento que nos preparamos para estudá-la, clamamos para que Teu Santo Espírito nos ilumine e nos direcione. Que o Senhor nos edifique segundo a Tua bondade, que apesar de mim mesmo o Senhor fale ao nosso coração e que possamos colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinar nessa noite. Teu Santo Espírito nos ajude nesse sentido e que em todas as coisas possamos glorificar, exaltar e bendizer o Teu santo nome. É o que nós clamamos no nome santo, poderoso e excelso de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Amém, queridos? Nós começamos então na semana passada, estudamos aqui esses diversos preceitos, vendo que o apóstolo Paulo apresenta aqui a realidade da igreja. É uma realidade que sempre vai haver situações que carecem de cuidados, de posturas, de virtudes que promovem a paz e a harmonia. Nós estamos aqui diante de uma igreja, de uma carta enviada a uma igreja, onde Paulo dá sempre graças a Deus pela vida desses irmãos. Vamos dar uma olhadinha aí, uma vez que é o último sermão aqui de Tessalonicenses. Lá no capítulo 1, verso 2, ele diz: damos sempre graças a Deus por todos vós. Lá no capítulo 2, no verso 13, ele ainda continua dizendo: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Então veja, é uma carta onde Paulo, Silvano e Timóteo escreve à igreja de Tessalônica, demonstrando a gratidão que eles têm a Deus pela vida, pela postura de vida, pela situação que a igreja de Tessalônica havia se tornado. Uma igreja que, quando das viagens missionárias, foi uma igreja que teve grande dificuldade, perseguição, lutas no início do seu plantio, mas que se transformou numa igreja modelo porque abraçou a palavra de Deus como de fato ela é e gerou mudanças na prática dessa igreja
de modo que o verso 7 do capítulo 1 declara que eles se tornaram modelo, tornaste-vos um modelo para todos os crentes na região da Macedônia e na Acaia. E nós vemos que o princípio que fez dessa igreja se tornar modelo está aqui no verso 3 do capítulo 1, quando ele diz: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Veja, é uma igreja, então, que tinha uma fé operosa, um amor abnegado, uma esperança firme nas promessas do Senhor, que abraçou as Sagradas Escrituras e a sã doutrina com afinco. Nós vemos aqui no capítulo de número 2, Paulo mostrando como que ele agiu, a estratégia que ele agiu para que essa igreja se tornasse essa igreja modelo, que foi tão somente ser fiel à pregação da palavra. Não existe outro modelo para crescimento de igreja, para fortalecimento de igreja, para amadurecimento da igreja, senão as Sagradas Escrituras sendo pregada dentro da perspectiva da sã doutrina e pregada como um todo, não só uma parte que agrada os seres humanos, mas toda a parte das Escrituras. O Evangelho todo, a todo homem, em todo lugar, em todo tempo. Essa é a estratégia que a própria palavra de Deus apresenta. E Paulo assim faz. E a igreja de Tessalônica abraça essa palavra e aquilo que eles aprendem da palavra eles colocam em prática. Isso fez então com que eles se tornassem uma igreja modelo. Paulo aproveita depois a carta para fortalecer esse tripé. A fé operosa, a caridade ou o amor abnegado, e a esperança nas promessas do Senhor, tanto que ele trata da questão da volta de Jesus, da situação dos mortos, daquilo que a gente pode esperar em relação às promessas de Jesus no retorno da segunda vinda, e a necessidade de permanecermos vigilantes, obedientes, santos, até o retorno do Senhor. E para fechar então essa carta, onde ele expressa o seu carinho, o seu louvor a Deus e o seu carinho aos irmãos, onde ele ensina como que se deve viver de modo a agradar a Deus, né? Onde nós já vimos, é firmado nas palavras, com santidade e uma vida cheia do Espírito. Agora ele finaliza a carta fazendo aqui uma relação de vários preceitos, né? Diversos preceitos, para que a igreja se torne uma igreja modelo. Para que a igreja, todos os irmãos, façam parte desse corpo, façam parte dessa história de conduzir a prática da igreja para uma prática que glorifique e exalte ao Senhor. Nós vimos também que ele vai tratar nesses diversos preceitos algumas questões relacionadas à liderança, relacionadas a todos os grupos dentro da igreja, e ele mostra que mesmo dentro da igreja de Tessalônica, que era uma igreja de modelo, haviam lá rebeldes, né? Haviam lá insubmissos, haviam lá desanimados, haviam lá fracos, mas que a igreja podia estar trabalhando e ser instrumento para cuidar e pastorear de cada um desses grupos. Então a igreja modelo, irmãos, ela não é uma igreja ausente, que tem a ausência de problemas. A igreja modelo, ela não está isenta de problemas, ela não é uma igreja que não vai passar por dificuldades, que não vai ter gente insubordinada nela, que não vai ter pessoas desanimadas nela, pessoas fracas na fé. Não, a igreja ela é um grupo de várias pessoas que estão cada uma num patamar nesse processo da obra de Deus na vida delas, alguns com uma maturidade a mais, outras a menos, algumas com uma fidelidade a mais, outras a menos, todos nesse processo de santificação, de aperfeiçoamento, né, da fé, e, portanto, mesmo a igreja modelo, ela tem todos esses grupos, e ela precisa, então, trabalhar com alguns critérios, com algumas virtudes, alguns preceitos, para que ela, apesar da diversidade, se mantenha unida, glorificando, exaltando e cumprindo o papel dela de ser modelo para toda a região em que ela está inserida. Nesse sentido, então, nós vimos na semana passada, iniciamos, que Paulo fala aos Tessalonicenses, e aqui em Tessalonicenses, capítulo 5, de 12 a 28, sobre
as instruções para manter uma vida congregacional exemplar. Como ter uma igreja exemplar. Como que a igreja deve viver para que ela seja modelo. Como que a igreja pode ser uma igreja padrão de Deus, vamos dizer assim, né? Então, nós começamos semana passada, vamos relembrar alguns desses preceitos. O primeiro é estimar a liderança. Nós falamos isso semana passada. Ele começa a Perico dizendo que devemos acatar com apreço os que trabalham entre vós, os que presidem no Senhor, os que ensinam, os que vos admoestam, tendo com amor em máxima consideração pelo trabalho que eles exercem, né? E buscando ter paz uns com os outros. Essa questão da relação liderados, né? Daquele que exerce a liderança, daqueles que estão sendo dirigidos pela liderança constituída, sempre é uma situação de conflito, né? É o mesmo conflito que muitas vezes você vê dentro de casa, a figura dos pais com os filhos. Você tem, num âmbito maior de igreja, a liderança versus os demais membros da igreja. Mas para a igreja ser modelo, para a igreja ser uma igreja padrão, a liderança precisa ser estimada e nós devemos viver buscando a paz uns com os outros, liderança e liderados, desde que o fundamento seja o mesmo, as Escrituras. Se o fundamento dessa igreja estiver nas Sagradas Escrituras, recebendo a palavra de Deus como de fato ela é, certamente os problemas serão sanados. Mas o primeiro princípio aí para se manter uma igreja exemplar, uma igreja exemplo, modelo, é essa postura de estimar a liderança, ok? Considerar com amor aqueles que vos presidem, aqueles que vos admoestam, pois por causa do trabalho que realiza. A segunda coisa que nós mencionamos é pastorear uns aos outros. A ideia que Paulo vai exercer em Coríntios, em Colossenses, em Tessalonicenses, em várias das suas cartas, é justamente que a igreja é um corpo e que o corpo atua em prol do seu equilíbrio, da sua harmonia. O pastorear não é uma responsabilidade apenas daquele que exerce a função pastoral, mas de todo crente em Cristo. Nós vimos lá em Colossenses, lemos no texto aqui na liturgia, que a palavra de Deus deve habitar ricamente em nós para podermos instruirmos e admoestarmos uns aos outros. É a mesma ideia que ele apresenta aqui quando ele diz no verso 14: admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Essa é uma atividade não somente da liderança ou da figura pastoral, mas de toda a igreja. Uma igreja padrão, uma igreja modelo, é uma igreja que pastoreia uns aos outros, que as pessoas têm conhecimento das Escrituras, têm vida com Deus, têm dependência do Espírito Santo e por isso são instrumentos de pastorear uns aos outros, como um corpo, quando Paulo cita lá em 1 Coríntios, né? Cada parte trabalhando para que a outra esteja saudável, fortalecida, protegida e abençoada, ok? Terceiro ponto que nós mencionamos a semana passada é: seja um pacificador. Sempre vai acontecer situações na igreja onde a tendência é a gente querer justiça, né? Pagar o mal por mal. Mas aí o verso 15 diz: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Segui sempre, né? Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. Você precisa ser um instrumento de paz no contexto da igreja. Sempre vão acontecer situações, às vezes desencontros, às vezes uma palavra que é dita fora de lugar, às vezes um combinado que não é realizado, e às vezes as pessoas estão em dias difíceis, e se nós, como intermediários nesse contexto, não formos pacificadores, a gente vai fomentar a contenda e fomentar a briga, a discussão e a guerra e o mal por mal. Nós sabemos que a palavra do Senhor nos apresenta em vários momentos que Deus abomina, né? É algo que Deus odeia, aqueles que geram confusão e contenda entre irmãos. Dentro das bem-aventuranças que Jesus Cristo faz no Sermão da Montanha, melhor dizendo, os pacificadores são contados ali como característica daqueles que são os bem-aventurados, porque dependem do cuidado do Senhor. Então, viver
em paz, evitando que alguém retribua, ou seja, sendo um pacificador. É uma responsabilidade, uma virtude de todos os membros, né? Tem pessoas que parece que estão lá só para fazer confusão, então precisam de pessoas para estar trazendo, harmonizando e paz, inclusive admoestando esses insubmissos que só querem criar confusão, para que possam ser instrumentos de Deus e não instrumentos de Satanás dentro do contexto de igreja. E por isso a disciplina eclesiástica vai se tornar algo importante, né? Não para trazer a plena purificação da igreja, porque todos nós estamos em processo, mas para tirar aquela parte do corpo, né, que porventura apareceu lá, brotou lá como um tumor, como uma verruguinha, e que precisa muitas vezes ser cauterizado. Tem pessoas que parece que vêm para a igreja, não tem nada de Deus, não amam a Deus, não amam a obra, não estão dispostos a caminhar no padrão de Cristo, mas estão lá para confusão. A igreja tem que estar atenta, mas naquilo que depender de nós, segundo Paulo diz em Romanos 12, tenhamos paz com todos os homens. E aí temos que ser esse instrumento como pacificador. E vimos também na semana passada o verso 16, que traz o imperativo: regozijai-vos sempre. Dentro da igreja, irmãos, e dentro da nossa vida, sempre vão existir situações de dificuldade, de lutas, mas a postura de regozijo, viver de modo feliz, tem que ser uma característica do verdadeiro cristão, pois a alegria do Senhor é a nossa força, como diz lá Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. E Paulo diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo-vos, alegrai-vos, ou seja, apesar das lutas, apesar das dificuldades, o fato da salvação eterna em Cristo Jesus é mais do que suficiente para que, independente das circunstâncias, como nós cantamos hoje, né, que nós louvaremos apesar das circunstâncias, nós podemos viver de modo feliz, pois estamos seguros nas promessas do nosso Deus. E hoje, então, agora, a partir desse momento, nós vamos iniciar os outros 4 pontos desses preceitos diversos aqui do apóstolo Paulo, para que a igreja se mantenha como uma igreja modelo e que se torne uma igreja padrão para as demais. Então, além de estimar a liderança, além de pastorear uns aos outros, além de agirmos de modo a sermos pacificadores e cada membro, cada pessoa ter uma vida de modo feliz, viver de modo feliz, com regozijo, nós ainda vemos agora no verso de número 17, orai sem cessar. Ou seja, mantenha uma comunhão permanente com Deus. Uma igreja modelo é uma igreja onde os membros mantêm uma comunhão constante com o próprio Deus através da oração. Orai sem cessar. É impossível, infelizmente nós vemos aí a maioria das igrejas, né, com grandes dificuldades para manter essa comunhão com Deus, e reuniões de oração, infelizmente, são as menos frequentadas pelos membros da igreja. As pessoas nem desprezam. Tem igreja que não tem nem reunião de oração mais no seu cronograma, no seu programa, né, de atividades, e que acaba se tornando realmente só um clube social. E quando você até chama atenção para que se torne uma igreja onde a prática da oração se faz necessário e é importantíssima para a comunhão com Deus, as pessoas falam: mas eu já oro em casa, eu já oro antes de dormir, eu já oro nas refeições. Então, cuidado, meu irmão. Uma igreja modelo é uma igreja que mantém a comunhão com Deus por meio da oração. A vida de oração dessa igreja é algo constante, pois é impossível manter uma verdadeira comunhão com o nosso irmão não tendo uma verdadeira comunhão com o nosso Deus e Pai. Nós estamos vivendo aí essa questão da pandemia e nós estamos sentindo os resultados disso. O fato de não estarmos mais juntos com os nossos irmãos semanalmente, de não termos a oportunidade de falar presencialmente uns com os outros, mesmo que a gente utilize as redes sociais e utilize todas as ferramentas que estão disponíveis para nós, né, o telefone e tudo mais, mesmo assim, se você não liga, se você não conversa, se você não mantém esse contato permanente, a tendência é esfriar o relacionamento. E às vezes a gente fica sem manter essa comunhão com os nossos irmãos. Quando eu deixo de orar,
é o que acontece com a minha comunhão com Deus, né? Quanto menos tempo eu tenho de oração, menor será a minha comunhão com o próprio Deus. E se eu não tenho comunhão com o próprio Deus, obviamente que a minha relação fraternal também será prejudicada. O nosso relacionamento com Deus é o que nos permite viver um verdadeiro relacionamento fraternal exemplar. Deus é o Senhor da igreja, é Ele quem conduz todas as coisas, e eu preciso, para fazer parte de uma igreja modelo, ter uma vida permanente de comunhão com Deus através da oração. Orai sem cessar, vai dizer o verso de número 17. Quanto maior o meu relacionamento com Deus, melhor será a minha vida fraternal, o meu relacionamento fraternal, o meu relacionamento com os demais irmãos dentro da igreja. Pois quanto maior comunhão com Deus, mais cheio do Espírito eu estarei, mais inclinado a obedecer a sua vontade, mais inclinado a ouvir a sua voz e a ser alguém que estima a liderança, alguém que pastoreia um ao outro, alguém que é um pacificador e que tem uma vida de alegria, porque a sua alegria está pautada não nas circunstâncias, mas no fato de pertencer ao nosso Deus. Portanto, a quinta instrução aí de Paulo, o quinto princípio para a igreja se tornar uma igreja modelo é ter uma vida de oração, manter comunhão permanente com Deus. Caminhando aqui mais um pouquinho, irmãos, nós chegamos aí à sexta instrução, que é ser agradecido. A vida de gratidão faz parte desses preceitos, desses princípios, desses critérios que o apóstolo Paulo, para que uma igreja seja de fato uma igreja modelo e padrão. O verso é o verso de número 18. Veja o que diz aí. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa questão do viver feliz, do regozijai-vos, da comunhão e da gratidão é características de uma igreja saudável, uma igreja padrão, uma igreja modelo. Veja que ele começa dizendo em tudo, a totalidade das situações devem ser apresentadas ao Senhor com ações de graça. Até aquelas situações que nós não entendemos, situações até mesmo de provações e tribulações, porque sabemos, segundo Tiago, que essas situações têm o objetivo de nos aperfeiçoar e de nos moldar, nos amadurecer para ter maior comunhão com Deus. Então, até as situações difíceis devem ser recebidas com gratidão em nosso coração. É a máxima de Jó, né? Nós recebemos o bem de Deus, não vamos receber agora essa permissão das dificuldades, das tribulações, nós vamos louvar ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Conviver, né, com pessoas agradecidas também é sempre algo agradável. Quando nós estamos falando de um contexto de igreja e você encontra lá pessoas que têm um coração grato, que são agradecidas, isso também enche o nosso coração de gratidão. Agora, como é difícil conviver com aquilo que nós chamamos aqui, né, do reclamão, o murmurador. A pessoa não consegue enxergar absolutamente nenhum motivo para agradecer a Deus pelas situações. Às vezes ela está até colhendo frutos daquilo que ela mesma plantou. Por ela não obedecer a outros princípios da palavra do Senhor, ela está colhendo frutos de dificuldades e consequências naturais da sua própria atitude. E aí ela joga e reclama que o problema é de Deus. Esse tipo de pessoa são pessoas que acabam trazendo um mal-estar para a igreja. E aí nós precisamos pastorear. Eles entram nesse campo aqui dos desanimados. O cara não consegue dar graças a Deus por nada. Ele está tão desanimado que ele só murmura, só reclama, só consegue ver o lado escuro das coisas, né? Só olha para a lama, não consegue ver as estrelas do céu, não consegue ver a bondade de Deus em nos preservar a vida, não consegue ver a bondade de Deus em nos dar a oportunidade, inclusive, de correr atrás do prejuízo e de ter a capacidade de pensar e de buscar soluções para os problemas que, na maioria das vezes, nós mesmos causamos. Portanto, a exortação do apóstolo Paulo é que nós precisamos ser agradecidos, ter um coração grato. Isso ele vai falar em Efésios, vai falar em Colossenses, em tantos outros momentos, que a característica daquele que está
servindo a Deus é uma vida de gratidão. O próprio apóstolo Paulo, passando por situações das mais adversas, das mais difíceis, sempre demonstrava a sua gratidão a Deus, apesar de todas as situações e contextos. Por isso, irmãos, uma igreja modelo é uma igreja que sabe ser agradecida e que tem membros, pessoas, discípulos, servos de Deus dentro dela, que são agradecidas, que são pessoas que conseguem glorificar a Deus e agradecer a Deus em todas as situações. Para que o nosso relacionamento seja exemplar, nós precisamos ter aí um coração agradecido por tudo, porque essa é a vontade de Deus para o seu povo. É assim que termina o verso. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Recentemente, no nosso departamento infantil, os professores que têm trabalhado o tema de provérbios com as nossas crianças, tratou justamente dessa característica cristã de ser agradecido. As crianças que porventura estão acompanhando o culto com seus pais aí vão lembrar disso, a figura da sanguessuga, que tem duas filhas, a saber, dá e dá, ou seja, a sanguessuga é um modelo de uma pessoa insaciável, uma pessoa reclamona, uma pessoa que está sempre querendo mais e que nunca está agradecida e contente com o que tem. Uma igreja modelo se faz de pessoas, de crentes, de servos, de discípulos do Senhor que sabem dar graças, que estão contentes com todas as situações, porque sabem que isso tudo está debaixo do cuidado, da proteção do Senhor. Portanto, em tudo dai graças, seja agradecido. Esse é mais um princípio, mais um preceito que o apóstolo Paulo diz, ou traz aqui para a igreja de Tessalônica, para que essa igreja se mantenha como uma igreja modelo. E se nós queremos, portanto, ser uma igreja modelo, uma igreja que saiba viver de modo a agradar a Deus, esses preceitos precisam ser vistos dentro da Igreja Presbiteriana Reformada. A estima da liderança, o pastoreio mútuo, pastorear uns aos outros, a postura de pacificadores, a questão de viver de modo alegre, regozijando-se sempre, comunhão permanente com Deus, orar sem cessar e gratidão em tudo dai graças. Mas nós temos ainda mais dois preceitos que eu gostaria de compartilhar. Eu vou tentar sintetizar aqui os mais dois, mas poderíamos até dividir em mais, mas acredito que dessa forma que fiz, ficará claro também para que compreendamos o ensinamento aqui do apóstolo Paulo e das Sagradas Escrituras. Crescer em santidade. Do verso 19 até o verso 23, nós temos de certa forma aqui um ensinamento, a exortação do apóstolo Paulo, para que, se a igreja quer se tornar modelo, ela precisa crescer constantemente em santidade. Ele já havia falado isso lá no capítulo 4, quando ele fala da prática da santidade, como uma característica dessa igreja modelo. O verso 3 do capítulo 4 nos diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E quando nós olhamos dentro desse processo aqui da exortação à santidade, que é como viver de modo a agradar a Deus, e aí nós vimos que é progredindo no conhecimento das Sagradas Escrituras, caminhando no processo de santificação, e segundo lá o verso 8 do capítulo 4, é vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. Então esse modo de agradar a Deus, que é caracterizado pela busca da santidade, se transforma num preceito para a igreja. Então, quando ele diz, não apagueis o Espírito, ou seja, a ação do Espírito em nossa vida, que é fruto desse processo, desse aperfeiçoamento, dessa aplicação da santidade de Deus em nós. Quando ele diz, não desprezeis a profecia, a busca do conhecimento, do ensino, profecias aqui também no sentido da instrução, julgai todas as coisas, retendes o que é bom, a ideia da maturidade. E aí no verso 22 ele diz, abstende-vos de toda forma de mal, deixar toda a prática de pecado, toda a prática que não glorifica a Deus. E ao verso 23 ele diz, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo.
E aí, como ele está escrevendo aos Tessalonicenses, um contexto já fora do povo judeu, da cultura judaica, olhando até pela influência da cultura grega e da romana, da cultura helenista, ele vai tratar aqui da postura de espírito, alma e corpo, porque era assim que os gentios entendiam a essência humana, sendo o espírito essa parte vinda de Deus, a alma o nosso psique, os nossos pensamentos, e o corpo a parte física. Então, Paulo utiliza essa divisão entre espírito, alma e corpo não para tratar da essência do ser humano, pois a Bíblia apresenta que o homem é composto só de corpo e alma, ou corpo e espírito. Alma e espírito no contexto bíblico são sinônimos, mas aqui é utilizado de modo separado para mostrar para a igreja de Tessalônica que o processo da busca pela santidade é um processo em todas as áreas, seja na parte de comunhão com Deus, seja nos pensamentos e seja também no nosso físico. Então, do verso, não desprezando não apagando o espírito, não desprezando a profecia, julgando as coisas para reter aquilo que é bom, abstendo de toda forma do mal e buscando essa santidade que o próprio Deus aplica em nós por inteiro, né, em tudo, seja a minha vida com Ele, os meus pensamentos, as minhas ações. Ele diz que o Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós temos aqui, irmãos, o sétimo preceito que o apóstolo Paulo apresenta, que é a questão desse crescer em santidade, daquilo que eu chamo de crescer em santidade. Vida com o Espírito, buscar agir corretamente, deixar o mal, estudar as Escrituras, né? Não desprezar o ensino, as profecias, o ensino, a admoestação, as exortações, e sabendo que Deus é quem nos santifica, de modo que sejamos íntegros e irrepreensíveis até a volta do nosso Deus. Nesse ponto, então, os imperativos aí, né, dos versos 19 a 22, de um modo específico, são expressões que denotam crescimento no conhecimento e na prática da vontade de Deus. Ou seja, não apagueis o Espírito, ou seja, continua uma vida cheia do Espírito. Não despreze a profecia, ou seja, as instruções, o ensino, a admoestação, esteja atento. Julga todas as coisas, retende o que é bom, ou seja, dentro de uma perspectiva geral, não só do ensino, mas da perspectiva da vida, procure fazer somente as coisas boas, inclusive se deixando aquilo que é mal de lado, praticando as coisas corretamente, as coisas que agradam a Deus, ou seja, crescendo em santidade. Então, tudo isso aponta para esse crescimento, tanto no conhecimento, quanto na prática de vida, segundo a vontade de Deus. Uma igreja padrão, uma igreja modelo, é uma igreja que está crescendo em santidade, está se aperfeiçoando, que conduz os crentes, os membros dessa igreja, a experimentar um processo de crescimento, né, em santidade, tornando-os a cada dia mais íntegros e irrepreensíveis, para que quando o Senhor Jesus voltar, achar esses irmãos vigilantes, obedientes, santos, preparados e em testemunho fiel e verdadeiro. Devemos crescer, portanto, em santidade, irmãos, mesmo sabendo que isso somente ocorrerá debaixo da ação divina. Por isso que no verso 23, nós temos do verso 19 a 22 imperativos que apontam para esse crescimento, e no verso 23 ele diz, olha, é o Deus da paz que nos santifica em tudo. Então, mostrando que esse processo de santidade também é um processo de dependência. Esse crescimento em santidade tem a responsabilidade nossa, né, em não apagar o Espírito, em não desprezar as profecias, em reter aquilo que é bom, né, e descartar aquilo que é mal, e o próprio Deus, dentro da sua ação poderosa, aplica em nós a sua santificação.
Nesse sentido, há essa sinergia, né? A nossa responsabilidade somada à ação soberana de Deus nesse processo de santificação, uma vez que já fomos retirados da morte espiritual, já fomos em Cristo Jesus, já recebemos a vida e agora vivemos as boas obras que o Senhor preparou, dentre elas essas obras que nos conduz à santificação. É o próprio Deus quem nos santifica, mas, ao mesmo tempo, nós somos responsáveis por buscar e crescer na santificação. Por isso, os imperativos. Não apagueis, não desprezeis, julgai, abstende-vos, ou seja, ideias de ordem para que você faça. Mas é Deus quem aplica a santidade ou a santificação em nossa vida e que nos conduz a esse crescimento para que sejamos achados íntegros e irrepreensíveis até o dia do nosso Senhor. E o último ponto, irmãos, fechando assim a primeira epístola aos Tessalonicenses, que se torna um dos critérios, dos princípios, né, que o apóstolo Paulo traz à igreja para que a igreja se mantenha como uma igreja modelo e, consequentemente, ele tenha motivos para dar graças a Deus pela vida daquele povo, é justamente manter a vida fraternal. Por mais que isso seja óbvio, né? Uma igreja modelo, além de ela estimar a liderança, além de pastorear uns aos outros, de ter esse pastoreio mútuo, né? Admoestando o insubmisso, consolando o desanimado, amparando o fraco, sendo longânimo para com todos, é uma igreja que também se faz, é formada por pessoas pacificadoras, que evitam que alguém pague o mal por mal. Pessoas que vivem de modo feliz, que tenham comunhão permanente com Deus através da oração, que em tudo dá graças, que cresce em santidade e que faz questão de manter a vida fraternal. Nós estamos aí ainda nesse período de isolamento, não estamos ainda tendo os cultos presenciais, até porque estamos preparando o local, né, para que isso aconteça, mas essa questão do estar congregado, irmãos, de estar juntos, de participar da vida congregacional, fraternal, diária e semanal da igreja, é algo que deve fazer parte da nossa essência como verdadeiros crentes em Cristo, pessoas que desejam ter uma fé operosa e que, consequentemente, fará da igreja uma igreja modelo. Manter a vida fraternal, essa fraternidade, né? E aí nós vemos, a partir do verso 25, né, do verso 24 até o verso 25, ou melhor, 28, Paulo chamando a atenção para características que relacionam a essa vida fraternal. Ele diz: irmãos, orai por nós. Por nós quem? Por Paulo, por Silvano, por Timóteo, que é quem está escrevendo a carta. Ele pede oração. O que mais que ele faz? Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Então, uma vida fraternal que não tem segundas intenções. Aqui ele não está colocando como obrigatoriedade que todo mundo tem que dar beijinho em todo mundo. Mas se tiver o ósculo dentro da cultura, né, o beijo como característica cultural, que seja um beijo de irmão, um beijo santo, mas que demonstre essa fraternidade, esse carinho, né? Como é gostoso chegar entre família e abraçar e beijar os nossos irmãos, né? Beijar o nosso pai, beijar a nossa mãe, beijar o nosso irmão, beijar os nossos sobrinhos, faz parte dessa demonstração de carinho e sempre com essa fraternidade sendo exaltada. E aí ele diz: então saudai todos os irmãos com ósculo santo e conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Veja, ninguém é para ser deixado de lado, a instrução precisa ser passada para todo mundo. Olha, leia essa carta para todo mundo, todos os irmãos precisam tomar conhecimento daquilo que nós escrevemos. E aí, o verso 28, que diz: a graça do nosso Senhor Jesus seja convosco, que é a ideia da unidade, seja sobre todos vocês. Então, o oitavo princípio aí para uma igreja se tornar modelo, ela precisa desejar viver e manter uma vida fraternal. Hebreus mesmo nos diz que o congregar
é um privilégio que nós não devemos deixar de congregar. Nós temos no Antigo Testamento vários textos que nos apontam para as bênçãos, né? Inclusive para a saúde que o convívio fraternal acaba trazendo. O Salmo 133, quando diz quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, Davi usa ali analogias de refrigério, de alento, né? De bênção, porque é ali que Deus ordena a sua bênção e vida para sempre. Então, manter a vida fraternal, congregacional, a unidade dos irmãos é uma das características da igreja modelo, da igreja padrão. Afinal de contas, o Senhor nos chamou para vivermos como um corpo, uma comunidade. Então, orando uns pelos outros, saudando uns aos outros com respeito e santidade, preocupando-nos uns com os outros quanto à instrução e buscando a paz do Senhor sendo derramada sobre o contexto geral. O convívio, né? A divisão das lutas, orai por nós. Paulo compartilha em várias das suas cartas das suas lutas, dificuldades, pedindo para que as igrejas orem por ele. O amparo, até assistência de manutenção financeira para o ministério, né? O carinho santo e fraternal, a preocupação para que todos aprendam por meio da palavra, apontaram para o fato de que a graça do Deus fiel e do Senhor Jesus Cristo estará sempre para conosco. Ontem nós tivemos na nossa igreja, lá no local que nós estamos reformando, a presença da diretoria da Ampli, que é a Agência Missionária de Plantação de Igrejas e Evangelismo, que é a autarquia do nosso presbitério responsável pela plantação da Igreja Presbiteriana Reformada aqui em Araraquara. Eles vieram para ver o local, conhecer, ver o andamento da obra e também para receber os relatórios que nós tínhamos que prestar e ao mesmo tempo para abençoar a igreja. E os irmãos, alguns irmãos que estão aí nos auxiliando, né, nos mutirões de sábado, acabaram então preparando uma recepção, um lanche, para um momento de fraternidade lá. E até nós mostramos as fotos hoje pela manhã lá na escola dominical. Irmãos, que coisa fantástica o fato desse momento de fraternidade. O previsto era os irmãos, as irmãs trazerem o lanche, ficarem um momento ali com os irmãos da diretoria e após esse momento de lanche de fraternidade, a reunião então da Ampli aconteceria e cada um iria embora para sua casa. Mas justamente não foi isso que aconteceu. A reunião, obviamente, aconteceu em separado, mas os irmãos permaneceram lá, conversando, compartilhando, dividindo as experiências, matando a saudade, justamente por sentir essa necessidade de manter a vida fraternal. Uma igreja saudável, irmãos, é uma igreja que deseja estar juntos. É uma igreja que deseja que o culto não acabe. É uma igreja que deseja que mesmo depois das atividades litúrgicas terem terminado, permanecer ali mais um pouco, né, abraçando, conversando e tratando de demonstrar o carinho dos irmãos. Afinal de contas, somos um corpo. A igreja não é um evento onde você vem assistir uma apresentação e termina, você vai embora para casa, como você faz no cinema, ou sai correndo para pegar aí um lanche em qualquer drive-thru. Não, a igreja é convívio, a igreja é fraternidade, a igreja é um corpo, é fazer parte da vida uns dos outros, é de orar pelas dificuldades e lutas uns dos outros, é amparar, é cuidar sim da vida um do outro, no sentido de trazer um amparo em relação à vida conjugal de alguém, no sentido de trazer boas influências, ensinamentos, em ajudar na educação dos filhos. Isso é fraternidade, né? Nós não somos um local de eventos, mas somos um corpo, uma só igreja. E é por isso que manter a vida fraternal é mais uma das diretrizes que o apóstolo Paulo apresenta para que a igreja permaneça como sendo uma igreja modelo, uma igreja padrão para toda a região e que serve de testemunho do próprio poder de Cristo, do próprio poder de Deus sobre a vida
dos seus. Nesse sentido, então, irmãos, encerrando, concluindo, cabe a cada um de nós, crentes em Cristo, viver de modo que o nosso relacionamento fraternal e congregacional seja tido como exemplar. E aí nós precisamos pensar em algumas questões. Olhando aqui para os preceitos, então, como que está a minha estima em relação à liderança que Deus constituiu sobre a minha vida? Desde que essa liderança, obviamente, esteja presidindo no Senhor, me admoestando segundo as Sagradas Escrituras, a sã doutrina, e tenha feito um trabalho que glorifica o Senhor. Como que está a minha postura em relação à liderança que o Senhor constituiu sobre a minha vida? Como que está o meu conhecimento bíblico, o habitar da palavra de Cristo em minha vida, ao ponto que eu tenha condições de pastorear uns aos outros, no sentido de admoestar o insubmisso, de consolar o desanimado, de amparar o fraco e de ser longânimo com os outros? Como que está? Em relação à sua postura de pacificador, você tem sido aquele instrumento para gerar paz entre os problemas de submissão que porventura surgem dentro da igreja? Ou você é aquele que põe mais lenha na fogueira? Ah, você não sabe o que o fulano disse para você. Oh, você sabe que eu ouvi? Você é o fofoqueiro da história, você é aquele que é alvo da abominação de Deus, do ódio de Deus, porque Deus, a palavra do Senhor diz que Deus odeia e abomina aquele que faz contenda entre os irmãos. Como que está sendo essa prática na sua vida? Você tem vivido de um modo feliz? Você se regozija? Você consegue ter essa certeza de que a alegria do Senhor é sua força e que, apesar das circunstâncias, o simples fato de ser crente em Cristo já é o motivo da sua alegria? Você tem mantido comunhão com Deus pela oração? Como está a sua vida de oração, querido? Você tem tido gratidão em todas as coisas na sua vida? Ou você tem sido um murmurador, um reclamão? Reclama da esposa, reclama do esposo, reclama dos filhos, reclama da casa, reclama do carro, reclama da bicicleta, reclama da igreja, reclama da liderança, reclama até de Deus. Como está sendo isso na sua vida? E como que você quer, então, que a nossa igreja seja uma igreja modelo, uma igreja padrão? Como que está o seu crescimento em santidade? Você tem vivido independência do Santo Espírito? Você tem colocado em prática aquilo que as instruções, as profecias, no sentido do ensino, têm trazido à sua vida? Você tem julgado as coisas e fugido daquilo que é mal? E você tem sentido o processo da santificação que Deus tem aplicado na sua vida? Como que está o seu crescimento em santidade? E por fim, como que está o seu relacionamento fraternal? Você tem desejado em estar com a igreja? Você tem desejado em estar com os irmãos? Você tem desejado em aprender junto com os irmãos? Em compartilhar das suas lutas e dificuldades, orando uns pelos outros? Como que está acontecendo? Somente assim, irmãos, nós vamos desfrutar de um contexto de uma igreja modelo, padrão, que certamente vai trazer benefícios para todos nós, vai engrandecer o nome do nosso Deus e exaltar o nome do Senhor Jesus. Ações individuais, veja, você como membro, a sua ação individual traz benefício coletivo. Então, as ações individuais que trazem benefícios coletivos, as posturas do indivíduo que abençoa o todo. Ações pessoais que transformam a nós mesmos e os que estão à nossa volta. Ações que resolvemos assumir para abençoar e sermos abençoados. Será que você tem acatado com apreço aqueles que o Senhor colocou sobre a sua vida, tendo com amor em máxima consideração? Será que você tem pastoreado o coração dos seus irmãos, uns aos outros? Você tem sido pacificador? Tem vivido de modo alegre, sabendo que o Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força? Tem vivido em comunhão constante com Deus, em oração, em gratidão por todas as coisas, crescendo em santidade e mantendo a comunhão e o convívio fraternal? A sua atitude pessoal irá abençoar o coletivo. Paulo termina, portanto, a sessão
aplicando que tais posturas precisam ser mantidas em nossa vida até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele vai dizer lá no final do 23 que sejamos conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que andemos, portanto, de modo a glorificar o nosso Deus em tudo, incluindo a nossa vida congregacional. Que a nossa fé seja operosa, que o nosso amor seja abnegado, que a nossa esperança seja firme nas promessas do Senhor e isso reflita no nosso convívio congregacional. Que Deus abençoe a nossa igreja através da sua vida, através da sua postura, através das virtudes e princípios que o próprio Deus tem te ensinado e que você seja um instrumento da paz, um instrumento de luz, um instrumento de pastoreio mútuo, você seja um instrumento de alento, de refrigério e de fraternidade. E que Deus assim nos abençoe. Amém?